Olha, o que eu acho muito interessante é a gente lembrar quando que a palavra intelectual entra em circulação, ela começa a ser usada, né? É no século XIX, quando Émile Zola convoca os artistas, os escritores, os pensadores, os sábios, para se erguer contra o exército francês e o Estado francês em defesa do Dreyfus, no famoso caso Dreyfus, da enorme injustiça que foi cometida. E ele usa, para fazer essa convocação, a palavra intelectual, ou os intelectuais. Ele convoca os intelectuais. E com isso, ele deu a marca da figura do intelectual, né? Quer dizer, o intelectual é o artista, o pensador, o sábio, o cientista, o filósofo, o técnico, quando eles falam em público e quando eles tomam uma posição em público. Essa fala do intelectual, essa fala pública no espaço público, tem três características, eu acho, principais, né? Em primeiro lugar, ela é a defesa de uma causa. O intelectual fala em nome de uma causa universal, e não em defesa de interesses particulares, né? Em segundo lugar, ela é uma transgressão, porque a defesa dessa causa coloca o intelectual contra a ordem instituída, contra a ordem vigente, contra os valores instituídos. E isso, no meu entender, dá a terceira característica, que é o fato de que o intelectual fala contra a injustiça, a opressão, a exploração, o preconceito, mas ele fala contra para poder falar a favor, né? A favor da justiça, da liberdade, da emancipação, da cidadania, da cultura, né? Então, eu diria que o intelectual possui um perfil que é um perfil político, não no sentido político partidário, nem no sentido da política institucional, mas no sentido clássico da polis, né? desse espaço público, da cidadania, dos direitos e dos valores. Então, porque quando o intelectual fala em público, ele assume uma posição perante a sua sociedade, né? Perante os valores, perante os preconceitos, perante as injustiças ou perante as coisas positivas que essa sociedade tem, né? Então, é nesse sentido que eu acho que ele é inseparável da política. Quando se fala no silêncio dos intelectuais, muitas vezes se pensa quantitativamente, né? Que eles falam menos, aparecem menos do que antes, né? E às vezes se recusam mesmo a se pronunciar, né? Então, eu diria que o silêncio, entendido dessa maneira, né, tem pelo menos 4 grandes causas na nossa sociedade contemporânea. A primeira é, sem dúvida, o refluxo dos ideais revolucionários, do pensamento socialista, do pensamento libertário, das utopias revolucionárias, né? O fracasso das revoluções que desembocaram no totalitarismo, o fim do totalitarismo, os descaminhos da social-democracia, a perda do sentimento de que a história possui um sentido e de que o futuro é um porvir aberto, faz com que o presente apareça como definitivo, sem saída, gera conformismo, né? Então, eu acho que um primeiro silêncio na questão das causas universais, um primeiro silêncio decorre dessa perda da dimensão do futuro, né? Da dimensão emancipatória do futuro. Eu acho que há também uma segunda causa. Essa segunda causa é
o modo como hoje os pensadores e os artistas estão inseridos no modo de produção capitalista. Isso é uma coisa importante, sabe? Porque a figura do intelectual é inseparável do surgimento da ideia de autonomia das artes e autonomia da razão. O que caracterizou o advento da modernidade foi libertar as artes e o pensamento da submissão aos poderes religiosos, eclesiásticos e aos poderes estatais, né? E afirmar essa liberdade, essa autonomia do trabalho do pensamento e do trabalho das artes, né? Ora, hoje as artes estão devoradas pela indústria cultural e, portanto, elas estão submetidas ao mercado cultural, né? O pensamento, por sua vez, a produção da ciência, da filosofia, do direito, se realiza agora num campo vinculado diretamente aos interesses empresariais. A pesquisa é financiada pelas grandes empresas, o trabalho do pensamento é chamado de o grande capital das empresas, porque nós sabemos que hoje, em virtude das mudanças técnicas, das mudanças científicas no modo de produção capitalista, né, com o advento da tecnologia contemporânea, a ciência deixou de ser uma ciência cujos resultados poderiam ser aplicados na economia. Ela se tornou força produtiva. Então, os pesquisadores fazem parte da força produtiva do capital. Isso significa que, assim como as artes foram devoradas pela indústria cultural e pelo mercado cultural, o pensamento é devorado pelo mercado, no sentido forte do termo, pela produção econômica, pelo financiamento que a classe dominante, que os empresários fazem dessa pesquisa, de tal modo que a autonomia do pensamento e a autonomia da arte, que são a condição para o intelectual se pronunciar em público, desapareceram. Então, isso também produz um retraimento, um silêncio por parte do intelectual. Uma terceira causa, eu acho, está ligada também à forma que a produção econômica tomou do final dos anos 70 em diante, e que ficou conhecido com o nome de neoliberalismo, e que tem como princípio essa ideia de que é preciso o Estado mínimo enxugar o Estado. Esse enxugamento do Estado, na verdade, significou o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado. Você tem um encolhimento do espaço público sob duas formas. Por um lado, porque os direitos sociais foram convertidos pelo Estado neoliberal em serviços. A educação não é um direito, ela é um serviço. A saúde não é um direito, ela é um serviço. A cultura não é um direito, ela é um serviço. E como serviço ela é comprada e vendida no mercado. Então você tem a diminuição da cidadania e a privatização dos direitos sob a forma de serviços. Esse é o primeiro momento do encolhimento do espaço público. E depois você tem esse encolhimento na forma mesma como a política é pensada, através do marketing político, né? Você tem o político é vendido como um objeto de consumo e o cidadão é considerado um consumidor desse objeto, né? Então, esse encolhimento do espaço público por causa da perda dos direitos e por causa do marketing político, leva a uma diminuição do campo da cidadania e do campo público no qual o intelectual fala, né? Então, o encolhimento do espaço público é decisivo também desse silêncio. Eu acho que existe uma quarta causa, que é a substituição
do intelectual por uma outra figura, que é a figura do especialista competente e do chamado formador de opinião. Ou seja, a mídia criou duas figuras. A figura do formador de opinião, a ideia, portanto, de que existem algumas pessoas que são detentoras da opinião pública. Eu cheguei a ouvir a seguinte frase há pouco tempo aqui no Brasil: o povo está contra a opinião pública, né? Dita por um jornalista. É interessante essa ideia, né? A ideia de que a opinião pública é um setor que pertence a alguns indivíduos ligados às empresas de mídia, formadores de opinião. Eles ocupam o lugar que o intelectual tinha. E o especialista competente, né? O especialista competente é aquele sujeito que é considerado portador de alguns conhecimentos científicos, técnicos, jurídicos, que o autorizam a mandar. Ele tem o direito de mandar. E os outros, que são incompetentes, têm a obrigação de obedecer. E aí o especialista ensina tudo. Ele é competente em tudo. Então você tem o discurso competente na culinária, no sexo, na jardinagem, na geriatria, na política, na literatura, nas artes, na filosofia, na ciência, na pediatria, na puericultura, na pedagogia. Ou seja, você tem aquele sujeito que nos ensina a pensar, a viver, a sentir e a existir. Isso faz com que o espaço público seja ocupado por um tipo de figura que é a do ideólogo, né? Então, na verdade, o intelectual é silenciado pelos ideólogos, que são os formadores de opinião e os especialistas competentes, né? Então, o que caracteriza um ideólogo? Eu acho que para entender a figura do ideólogo, nós temos que ir às origens da noção de ideologia, né? Então, o que o Marx disse quando ele fez a análise do modo de produção capitalista? Ele disse, olha, uma das coisas que ocorre no modo de produção capitalista é uma cisão, uma separação entre o trabalho manual produtivo e o trabalho intelectual dito improdutivo. Como o trabalho intelectual fica descolado das condições econômicas, das condições materiais, das condições sociais nas quais ele se realiza, ele aparece como se ele tivesse uma força própria, fosse dotado de uma história própria, ou seja, o pensamento começa a aparecer como comandando a realidade. As ideias é que dirigem a realidade e a história, né? Ora, na verdade, essas ideias são produzidas por dois ocultamentos, né? Elas ocultam a determinação material, econômica, social do pensamento. O que são essas ideias? Essas ideias são frutos de dois grandes ocultamentos, né? Por um lado, as ideias ocultam, elas são encarregadas mesmo de ocultar a base material, a materialidade econômica e social das próprias ideias, né? De que o pensamento está enraizado historicamente e socialmente. Ele aparece como fruto de cabeças pensantes. E, por outro lado, ocultar a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, isto é, a divisão social das classes sociais. Então, essas ideias são ideias universais abstratas. Elas, na verdade, são as imagens que a classe dominante tem a respeito de si mesma e que o ideólogo se encarrega de produzir e difundir por toda a sociedade. Então, o que caracteriza o ideólogo é que ele é o defensor da ordem vigente. Ele legitima o instituído, ele legitima a ordem vigente, falando do alto, por meio das ideias. Hoje, por meio da suposta formação da opinião e da competência do especialista, né? E por isso é que ele se distingue do intelectual.
Porque o intelectual justamente opera a partir da autonomia do pensamento e das artes, ele fala contra, a fala do intelectual é transgressora, é uma fala que se ergue contra a ordem vigente, contra a ordem instituída. Né? Ora, os ideólogos ocuparam o espaço público e também silenciaram os intelectuais. Né? Então, eu diria que não são poucas as causas para o silêncio. Eu penso também, sabe, que nós enfrentamos, como intelectuais, um problema complicado, e que é o seguinte. Quando eu disse que eu considero que o intelectual é uma figura política, né, não no sentido partidário, nem no sentido institucional, mas no sentido da polis, como espaço público, eu fui levada a pensar que se o intelectual se opõe ao ideólogo, é porque o intelectual está engajado numa causa, né? Na causa da emancipação, na causa da liberdade, na causa da justiça, né? Na ampliação da cidadania, enfim, em valores que são negados pela ordem vigente. Né? Ora, esse engajamento só é possível, eu penso, porque no momento em que o intelectual é o pensador e o artista que falam em público, essa fala pública foi antecedida de um lento, longo trabalho de reflexão. E eu estou usando a palavra trabalho no sentido dialético do termo, isto é, o trabalho como uma negação do que está dado e a transformação disso em algo novo. Então, eu penso que o trabalho das artes e o trabalho do pensamento é de transformar a experiência imediata, negar a experiência dada imediata, para transformá-la numa experiência compreendida. É a compreensão do significado da própria experiência que é esse lento trabalho de reflexão que as artes e os pensadores realizam. Ora, a mídia e as tecnologias, as novas tecnologias de informação, a chamada globalização, introduziram a ideia de que o mundo é vertiginoso. Os acontecimentos são trazidos a você 24 horas por dia, do lugar onde eles estão acontecendo, como se isso te desse o mundo na tela. Ou seja, nós vivemos um momento que um historiador chamado David Harvey chamou de a compressão do espaço e do tempo. O espaço se reduz à tela, né? A tela do computador, a tela da televisão, a tela do celular. E o espaço são as imagens velozes, fugazes, vertiginosas que correm nessas telas. E o tempo é apenas o do agora, um presente instantâneo. Não existe um passado que explica por que tem esse presente, e não há um futuro que explica aonde vai esse presente. Tudo se esgota nesse presente imediato. Então, o que é que você tem? Você tem um mundo reduzido ao aqui da tela e ao agora da imagem veloz. Bom, esse mundo vertiginoso criado pelos meios de comunicação, pela globalização, exigem que você se manifeste 24 horas por dia sobre os supostos acontecimentos que estariam sendo informados a você. Na verdade, você não tem nenhuma informação real. Você tem a vertigem das imagens fugazes e você não tem o tempo da reflexão. E você é forçado a se manifestar. Sem que se leve em conta que o verdadeiro engajamento é aquele que pede, exige que periodicamente
o intelectual permaneça em silêncio, para que ele possa fazer o trabalho de transformação da experiência imediata numa experiência compreendida, e para que ele tenha o que dizer. Senão, ele vai falar muito, e não vai dizer rigorosamente nada. Você fica despojado, porque como você recebe o pequeno fato, o pequeno acontecimento, sem passado e sem futuro, e sem o seu contexto, você não dispõe de uma pequena totalidade, de uma totalidade parcial, que permita a você inserir esse pequeno fato ou esse acontecimento num todo no qual ele adquire sentido, para que você possa se pronunciar. Então, se você começa a se pronunciar no varejo, a cada fato que é apresentado como se fosse verdade, e nós sabemos que não é a verdade, é uma versão. Então, se nós vamos nos pronunciar a cada segundo sobre cada versão, ao fim e ao cabo, a nossa palavra é incomparavelmente mais pobre e mais triste do que qualquer silêncio. Olha, eu diria que o intelectual que nós conhecemos a partir do Émile Zola até os anos 80 do século XX, né, desapareceu. Eu acho que isso que nós estamos examinando em torno do silêncio está ligado ao fato de que as formas de comunicação e de manifestação do pensamento no espaço público mudaram. E a figura do intelectual engajado, tal como ele era, essa eu acho que se extinguiu. E eu não acho de maneira nenhuma que o que se extinguiu foi o engajamento. Porque o intelectual é, pelo menos da maneira como eu o entendo, é necessariamente engajado, né? Porque ele transgride, porque ele fala contra, porque ele defende causas, né? Então, o engajamento é constitutivo do intelectual. O que eu penso é que as maneiras do engajamento se manifestar estão em extinção, aquelas que nós conhecíamos. E eu penso que há um mundo novo que, por enquanto, faz a gente pensar no admirável mundo novo do Huxley, né? Mas há um mundo novo se constituindo, que precisa ser compreendido por nós e que pode tomar duas direções exatamente opostas, eu acho, nessa mutação. Ele pode, graças à forma de circulação da informação e dos diferentes meios técnicos de produção da informação e apropriação e circulação dela, ele pode produzir um crescimento planetário da cidadania e da participação e da compreensão. Mas ele também pode produzir o oposto, isto é, ele pode ser, pela força do mercado, encerrado em pequenos aparelhos, pequenos objetos, pequenos recintos e pequenos espaços que vão produzir o isolamento individualista e a ausência da comunicação. Eu acho que nós estamos num momento privilegiado, né? Num momento privilegiado porque eu acho que as duas possibilidades, a da abertura, né, da cidadania, da comunicação, da cultura e, portanto, da intelectualidade, é uma possibilidade. E a outra é o contrário, né? É o fechamento que o mercado produziria através dos objetos técnicos de isolamento dos indivíduos, né? Agora, como nós somos engajados, eu acho que nós temos que trabalhar pela primeira opção, né, e contra a segunda, do fechamento e do isolamento. Uma das coisas muito preocupantes, eu acho, no caso do Brasil, é que, como nós somos herdeiros da tradição ibérica, nós somos herdeiros de uma tradição em que os letrados
ocupam postos de poder, porque eles são letrados. Eles estão na burocracia do Estado, eles estão na burocracia universitária, eles estão no campo da cultura como privilégio. Né? E isso passou para os intelectuais brasileiros. Os intelectuais brasileiros têm a tendência a se considerar uma vanguarda, esclarecida, iluminada, que pode guiar os outros, ou a se considerar o especialista competente que dirigirá os outros. Então, há um elemento autoritário que se mescla muito na figura do intelectual brasileiro e que faz ele quase deslizar para a figura do ideólogo. Né? Então, essa possibilidade de um pensamento que se constitui coletivamente e que se difunde, se realiza coletivamente, me parece uma das coisas mais bem-vindas, porque apaga esse ranço autoritário que o ideólogo sempre tem e que o intelectual corre o risco de ter. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos. Muda um pouco a própria ideia da figura. Muda completamente. Muda completamente. Ele não é o polo emissor e centralizador, ele é aquele que contribui para uma reflexão mais ampla, coletiva, que foi o que caracterizou, no meu entender, os grandes movimentos sociais. Os movimentos sociais do século XX e os de agora têm essa característica. Eles podem ser considerados sujeitos intelectuais, enquanto movimento, como um sujeito coletivo.